tirou da lama, e não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que Fátima, eu não posso ouvir nem falar que eu estou transmitindo uma live agora. Depois eu vejo, viu, irmã? Me desculpe seriamente. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Uma boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que nos ouve. Estamos dando início a mais uma live, né, aí com o programa Coletando e Distribuindo Conhecimento, né? Nós estaremos com o pastor José Ferreira, que está entrando aí. Opa, chegou. Paz do Senhor, pastor José Ferreira. A paz do Senhor, mestre, pastor Joséilton Silva de Lacerda, meu amigo. Estamos no ar com mais uma live do programa Coletando e Distribuindo Conhecimento, né, que você possa continuar conosco nesta noite. Estaremos aí com a participação aí do pastor, teólogo, né, José Ferreira, que mora ali em Lusiana, no Goiás, né? Então, nós estamos dando início e se o pastor José Ferreira quiser se apresentar, melhor, vou tocar uma faixa de um hino aí para a nossa meditação, enquanto as pessoas se aproximam aí para estar conosco. É tudo bem? Glória a Deus. Vamos compartilhando a live aí e vamos abençoar o povo. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Aleluia. Glória a Deus. Já fizeram de tudo pra me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos, podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo
passa para mim. Não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber. Aleluia. Cristo e eu escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Pastor Ferreira. Meu mestre. Entra na live pelo seu celular. Ah, tu tá usando. Não dá. Para compartilhar, você não está na live, tu tem aí a opção de compartilhar com as pessoas, mandar para os grupos, para os amigos. Sabe fazer mestre, isso? Não, a minha esposa vai estar fazendo isso agora do Face dela. Então, eu acabei de fazer do meu aqui, pelo celular, que eu estou transmitindo pelo computador. E eu acabei de fazer do meu. Todos os que eu podia enviar, eu já enviei. Ok, a minha esposa vai estar enviando também. Pastor Fidelis, minha preta, para ele jogar nos grupos. Pastor Como Fidelis. é que nós estamos aí? Aqui não me aparece a audiência. Oi? Como é que nós estamos aí? Tá 7 pessoas. Os irmãos estão na bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou entrando aí, pessoal. Vou entrando, vai compartilhando, manda aí para os amigos. Estaremos iniciando há pouquinho aqui. O amado Reginaldo Soares. Aí. Chama os amigos, manda para os parentes, para os familiares. Vamos fazer Deus falar o teu coração nessa noite. Já pensei, planejei, prometi, decretei. Mudei seu nome aí, pastor. Eu quero já deixar a nossa saudação, nosso abraço ao nosso irmão Reginaldo Soares. Mudei seu nome. Deus abençoado. Daniel Galdino, pastor Daniel Galdino, homem de Deus, ali no estado de São Paulo. Pastor abençoado, homem aprovado por Deus. Aleluia. Reginaldo Soares, bem-vindo. Pastor Daniel Galdino, glória. Pastor Daniel. Paz ao Senhor Jesus, irmãos. Amém. Nosso amigo. Aleluia. Apenas um vaso quebrado. Vamos adorar o Senhor. Digo que queres, não vou resistir. Vamos iniciar, pastor? O senhor que manda, mestre. Temos 20 minutos já. Então, boa noite, né? Já deu início aí, estamos fazendo mais uma live, né? Ontem à noite a gente esteve compartilhando a telinha aqui com o pastor Sebastião Góes, ali de Trujillo, no Peru, né? Foi uma live abençoada, um homem
que passou para nós um conhecimento, uma experiência maravilhosa, né? Hoje à noite, nós temos conosco aqui o pastor José Ferreira, ali de Lusiana, no Goiás, conterrâneo, né? Conterrâneo aqui da nossa terrinha, né? E com certeza trará algo de maravilhoso para a nossa meditação nessa noite. Eu quero deixar para que o pastor José Ferreira, ele mesmo se apresente aí para os ouvintes. Pastor José Ferreira, se apresente aí, por favor. Pastor Joséilton, deu um probleminha aqui, eu não estou te ouvindo novamente, rapaz. Estava tudo tão bom. Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, pastor Ferreira? Eu vou sair e entrar novamente. Ver se... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Então, faça isso, por favor. Saia. O outro telefone está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. O problema é no meu aparelho. Saia. Agora sim, eu estou te ouvindo. Oi? Ó, eu te escuto aqui, por esse outro aparelho. Tudo bem. Vou sair. O senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo. Fale perto do celular. Eu vou sair novamente, porque a tua voz chega atrasada para mim aqui. Verdade. Meu Deus, que um frio. Aí o pastor José Ferreira, ele deu uma saidinha, um problema no áudio do celular dele, mas está retornando agora para darmos início aí o desenrolar da live com o tema louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Com o tema porque o mal existe, tá bom? Louvado seja Deus. Pastor José Ferreira, não estou te ouvindo. O senhor me escuta agora? Eu te escuto. Fale aí. Troque de celular, meu irmão. Vou fazer isso. Troque de celular. Eu vou enviar o convite para quem? Pessoal, uma boa noite na paz do Senhor, mais uma vez, minha desculpa, né? Estamos conectados aqui, mas houve um problema com o celular do pastor do outro lado, né? Mas estamos dando início aí a essa live, né? Uma live abençoada. Veja só, enquanto ele entra, quero fazer aqui uma divulgação para a próxima live, que vai ser no dia 19, né? Louvado seja, dia 25, né? Com a cantora Monique Oliveira, está passando aí no rodapé, a cantora Monique Oliveira, dia 25 estará dividindo a telinha conosco aqui, vai ser uma bênção do céu, né? Vai ser na igreja mesmo, e vai ser uma bênção, dia 25, né?
E olha o banner aí embaixo novamente, dia 30, né? Dia 30, às 19 horas, o evangelista Manuelzinho, ali de Campina Grande, estará dividindo a telinha conosco aqui, né? Estou falando isso enquanto o pastor José Ferreira consegue conectar o celular dele, né? Então, nós vamos continuar ouvindo uma faixa, né, para a nossa meditação. Glorificado seja o nome do Senhor. Com Kemily Santo aí, uma canção intitulada Fica Tranquilo. Daqui a pouquinho o pastor José Ferreira está entrando aí e estaremos dando continuidade à live com o conteúdo apresentado com o tema Por que o mal existe e por que é necessário congregar. Não tenho mais eventos, o que pra mim é impossível. Pra Deus é só questão de tempo. Para quem eu sempre quero, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a minha vida. Está sofrendo, mas tu não tá vendo. Tá machucando, mas tu não tá te ensinando. Olha a promessa que o tempo te espera. Mas deixa decretou vitória dessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. E foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Não tenha calma, não deixa calma. Se teu joelho está no chão, teu inimigo nem consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando os ouvidos. Aquela noite que você passou vazio. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não demora, não finge apenas o teu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É só o pastor retornar aí, deu um problema no celular dele e estaremos dando prosseguimento com o assunto, com o tema do dia, né? Fique à vontade, Deus te abençoe aí, ouvindo Kemily Santo cantando, fica tranquilo. Mestre Zildo! A paz do Senhor, meu pastor, como... Meu mestre, eu entrei aqui como William Ribeiro, porque eu estou na conta de um amigo meu que está na minha casa, pastor William. Mas eu sou o José Ferreira. Já consertei isso, meu pastor, já consertei. Você é o cara. Você é o então, como nós ia falando, eu já fiz a abertura da live, estamos apenas atrasados um pouquinho, então você pode aí se apresentar, se identifique, qual o seu currículo. Ok, mestre Zildo. E a espiritualidade e a unção junto. Primeiro eu vou iniciar com uma oração, Rabi. Tá bom? Amém. Querido Deus e Pai, Senhor, em o nome de Jesus, o teu Filho, eu te louvo, exalto, glorifico o nome do Senhor pela bondade do Senhor, pelo amor que nos dá. A ti a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre.
Deus, eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meu pastor Zildo, os irmãos acreditam que muitos dos amados irmãos que são de tua audiência já me conhecem, né, durante muitos anos, pela bondade de Jesus, servi a Deus aí no estado da Paraíba, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus. Eu sou o Ferreira, José Ferreira, o Ferreirinha, pastor Ferreira ou pastor Ferreirinha. Para os amigos aí de Coremas, pastor Nedezinho. E, amados, eu quero, antes de me apresentar, eu quero apresentar o pastor José Silva de Lacerda. Para quem não sabe, em 1990, irmã Cleana Aragão, que abençoe, mulher de Deus, um abraço para a senhora, para o esposo, homem abençoado. Então, em 1990, irmãos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, lá em Itaparica, éramos pescadores, o pastor Joséildo Silva de Lacerda era pescador ali também, com Pedro Vale, Geraldo Vale, muitos irmãos, o Geraldo Vale, Diácono Geraldo Vale, já dorme no Senhor. E ali em 1990 eu aceitei Jesus, entreguei minha vida a Cristo. Aceitei Jesus ali no rancho de pescador. E 6 meses depois fui batizado pelo pastor Edivaldo Diniz, pastor presidente aí das igrejas Filadélfia Pentecostal do estado da Paraíba, um dos maiores homens de Deus que esse Brasil desfruta de sua cultura cristã. E o pastor Joséildo Silva de Lacerda é onde entra ele aqui agora na história. Na época, eu via o senhor pregando, pastor Silva. Não vai me fazer falar, hein? Com a tua eloquência, o senhor pregando. E eu orava a Deus, eu dizia, Jesus, eu queria tanto pregar assim como o senhor me prega, eu queria tanto ser usado como o senhor é usado. E dois homens que me inspiraram no ministério da palavra. Esses dois homens eu os levo comigo por onde ando, por onde passo. E esquecer destes homens seria perder totalmente a memória e o juízo. Então eu pedi a Deus para eu me tornar um pregador como o pastor Joséildo Silva de Lacerda e um jovem Vildenor da cidade de Patos. Isso lá pelos idos de 1990, 1991. E hoje, pela bondade de Jesus... Pastor, não querendo te atrapalhar, quem está na tela aí é o meu pastor presidente. Deilton Monteiro, a paz do Senhor, pastor. Pastor Deilton. A paz do Senhor, pastor Deilton. Pastor Deilton, querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a vida do senhor. E parabéns por este obreiro abençoado, esse pastor abençoado que hoje faz parte do corpo ministerial do qual o Senhor preside, ou no qual o Senhor preside. Pastor José Silva de Lacerda. Então, meus amados irmãos, é claro que eu não estou aqui para falar de mim, mas eu preciso aproveitar o ensejo, pois a oportunidade não se perde. Então, dizia eu, o pastor Joséildo Silva de Lacerda e o diácono Vildenor, o jovem Vildenor na época, eram homens que pregavam com muita eloquência, com muita intrepidez e conhecimento das Escrituras, e eu tinha um desejo imenso de ser igual a eles. Então, o que me levou a apaixonar-me pela palavra de Deus foi a vida de pregação desses dois homens, pastor Joséildo Silva de Lacerda, este que está comigo aqui agora, que está com você nesta live, e o jovem Vildenor ali da cidade de Patos. Quando eu vi esses homens pregarem, eu chorava, eu achava lindo, era a coisa mais linda do mundo. E aprove a Deus pela sua imensa graça e bondade, tão somente por ela. Hoje, 30 anos depois, passei por muitos problemas na vida, muitos obstáculos,
muitas dificuldades, mas Deus me fez vencedor. E hoje sirvo a Deus aqui com um dos maiores homens deste Brasil também, o meu pastor, Sebastião Tavares da Silva, pastor presidente das Igrejas Assembleias de Deus de Madureira, em Lusiânia. O meu pastor, o meu papai, na verdade, mais que um amigo, pastor presidente, pastor Sebastião Tavares da Silva. E sirvo a Deus, pastoreio uma congregação aqui pela bondade de Deus, sou pastor da Assembleia de Deus de Madureira, em Vila Juraci, cidade de Lusiânia. Pastor Joséildo Silva de Lacerda esteve aqui na nossa cidade. Na época, eu não estava pastoreando a Vila Juraci, mas ele conhece aqui a nossa cidade, conhece o campo. E vai fazer 2 anos agora que estou pastoreando ali. Atuo também como professor de teologia no Centro Educacional Especializado Master, em Planaltina, Distrito Federal. Leciono ali para 3 turmas. Leciono para a turma de bacharel em teologia, leciono para a turma de pós-graduação em teologia, com ênfase em língua grega, turma presencial, e leciono também para a turma de teologia, curso básico, médio e avançado, também pela Master, que é o nosso curso online de grego. Curso de grego, do básico, do médio ao avançado. A minha formação acadêmica, tenho bacharelado em teologia pela Faculdade Teológica Evangélica do Rio de Janeiro, FATERJ, tenho docência do ensino superior, tenho docência do ensino teológico, sou pós-graduado em filosofia histórica, pós-graduado em teologia com ênfase em língua grega, pós-graduado em teologia com ênfase em exegese bíblica, além de outras formações que, pela bondade de Deus, eu tenho ingressado. Mestrando agora, estou ingressando no mestrado em teologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em ciência das religiões. E tudo isso, pastor Zildo, eu atribuo a Deus em primeiro lugar e ao Senhor e ao jovem Vildelor. Vocês fizeram isso comigo. Não mereço, não mereço. Mas você está atribuindo, né? Atribui aquele que tudo pode. Não, mas é real, isso é real. Eu preciso ser honesto. Hoje, devo muito ao pastor Edivaldo Diniz. Pastor Edivaldo Diniz, meu amor, minha paixão, um dos homens que mais amo no ministério. Olha, devo também a muitos pastores presidentes de campo. Pastor Edivaldo, em todos os trabalhos que eu já fiz pela internet, olha que antes de haver essa transmissão de live pelo Facebook, eu já transmitia em vídeos gravados e editados, né? Pastor Edivaldo, a pessoa vê assim e acha que Deus não tem uma história fantástica para contar naquela vida, né? Ele bateu recorde de audiência em todos os vídeos e lives que eu já postei na internet. Pastor Edivaldo Diniz é uma bênção, querido, e tem alcançado, né, muitas almas para Cristo, espalhadas já por todo o Brasil. Eu acredito, eu acho que o meu pastor presidente, Deilton, que está aí comigo aí, ele não vai ficar ciumado não, porque a carreira dele é bem mais nova, mas ele também vai fazer um grande trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor Zildo, o pastor Edivaldo Diniz, ele dispensa comentários. Eu me lembro quando eu passei por aquele problema de saúde, problema psiquiátrico. Na verdade, fiquei doido, né? Quando eu era jovenzinho lá, tinha meus 16 anos, assim, recém-convertido, o senhor sabe da história. E o pastor Edivaldo Diniz foi um dos homens que me abraçou naquela época. Meus pais não me quiseram mais em casa, porque disseram que eu fiquei louco por causa dos crentes, fiquei doido por causa da Bíblia. E eu estive internado ali no Hospital João Ribeiro, em Campina Grande, hospital psiquiátrico. E quando eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe falaram que eu tinha que deixar Cristo ou não me aceitariam em casa. Foi quando, então, eu optei por Jesus. E, nesta época, o pastor Edivaldo Diniz, ele me abraçou, ele foi me ver em Souza, me levou para Patos. Fiquei hospedado aí em Patos, na cidade de Patos, eu jovenzinho, e a igreja cuidando de mim.
E eu devo muito ao pastor Edivaldo Diniz. Ele é o meu amor. Ele é o meu amor. Eu sou apaixonado pelo pastor Edivaldo Diniz. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Meu pastor, veja só, nós não podemos fazer uma live muito prolongada. A gente iniciou com 30 minutos de atraso, viu? Eu falei, vamos chegar mais cedo. Então, aí a gente tem que entrar no assunto aí, no tema, né? E no final a gente volta novamente aí a fazer essas considerações, pode ser? Não me leve a mal. Vamos embora, vamos embora. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão conosco na live que você, de vez em quando, dê um amém, dê um joinha, dê um glória, alguma coisa que você vai aparecendo na tela. Aqui por lá. Pastor Deilton, aqui por lá se identifique aí como amém, em glória, que você vai também aparecendo na telinha aí, viu, Pastor Deilton? Desde já, bem-vindo a todos vocês. A forma de eu dizer seja bem-vindo é mostrar seu nome aí na tela. Então, você só aparece para mim quem deixa uma mensagem. Se não deixar mensagem, eu não vejo. O meu aplicativo é diferente. Eu só vejo quem deixa mensagem. Quando você deixar mensagem, eu lhe jogo na tela. Então, compartilhe, participem e Deus vai abençoar grandemente, viu? Pertencemos ao ministério, por enquanto, pertencemos a Jesus, mas estamos no Ministério Deus é Fiel. O Ministério Deus é Fiel é um projeto e responsabilidade do pastor Deilton Monteiro, esse que está aí na telinha. E, com certeza, Deus há de abençoar esse pequeno ministério e transformar ele numa grande obra para a honra e glória do nome do Senhor, de nível estadual e nacional. Confio na garra do pastor Deilton Monteiro e estou aqui para somar forças, né? Volto a telinha aí para o pastor José Ferreira. Amém, meu mestre. Então, pastor Zildo, na verdade, minhas considerações já foram feitas, o que eu tinha de falar é isso. Se eu fosse deixar saudações aqui, eu iria pecar, porque são muitos pastores aí do estado da Paraíba, meus amigos, pastor Francilino, pastor Josué Aranha, pastor Eliel Rosa, meu amigo Eliel Rosa, pastor o Erlisson, enfim, são muitos nomes preciosos para mim aí das Assembleias de Deus do estado da Paraíba, e eu pecaria se eu fosse saudá-los aqui, pois deixaria alguns sem a devida atenção. Pois bem, mestre Zildo, vamos ao que interessa. O Senhor nos colocou o tema sobre o mal, o porquê do mal, a existência do mal, e se é necessário congregarmos. Isso Sim, mesmo? Mestre. Sim, mestre. O tema que eu coloquei, inclusive, está rodando aí na legenda, aí embaixo, aí, tá correndo aí, certo? O tema é por que o mal existe e qual a necessidade de congregar, justamente. Ok. Por que o mal existe e qual a necessidade de congregar? A primeira pergunta é, por que o mal existe? Sim, ok. Veja bem, amados, eu vou ler um texto para nos basearmos. O texto do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7. O texto diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja bem, mestrezinho, amados irmãos internautas, a primeira coisa para se tratar acerca do mal é você identificar e definir o que é o mal. O que é o mal? O mal é um ser? O mal é uma existência própria? O mal é uma entidade? O mal é algo tangível, palpável, no que tange a um ser existencial, a um ser, a um organismo existencial? Essa é a primeira coisa que se tem que fazer quando se vai falar do mal. É tentar definir o que é o mal.
que nós somos sabedores que o mal não é uma existência em si. O mal não é uma entidade. O mal não é um ser. Não existe um ser ali ocupando um tempo e um espaço, quer seja físico, quer seja metafísico. Não existe um ser ali cujo nome seja o mal. Aqui está o mal. Quem é você, ser? Eu sou o mal. Isso não existe. Portanto, se nós não definirmos o que é o mal a princípio, nós iremos mergulhar na confusão total e no pandemônio, isto é, na dúvida desorganizada do tema. Então, o que é o mal? Já sabemos que o mal não é um ser. O mal não existe quanto a ser uma entidade, a ser um existencial. Eu estou vendo aí alguém falando que o mal é uma entidade, mas não é, viu, irmã Cleana? O mal não é uma entidade. Por que não é uma entidade? Porque não existe um ser cujo nome dele seja uma planta. Aqui está o mal. Eu sou o mal. Eu sou o mal. Não existe esse ser, em hipótese alguma. Então, primeira coisa, o que é o mal? Os irmãos podem fazer seus questionamentos que depois iremos respondendo. Ok? Iremos respondendo. Então, a princípio, todos nós somos sabedores, desde o problema aristotélico, desde o problema passado pela patrística de Santo Agostinho, desde o problema passado pela escolástica de São Tomás de Aquino, desde o problema passado pelos senhores da Reforma, senhores de Genebra, senhores da Escócia também, nós não vemos nem filosoficamente, nem teologicamente, alguém conseguindo identificar o mal como um ser, como um personagem. Portanto, o mal não é um ser, o mal não é um personagem, o mal não é uma existência. Há quem diga que Satanás é o causador do mal. Mas se Satanás é o causador do mal, é ele o mal? Não. Ele é Satanás, ele é um ser, ele é uma existência, mas ele causa o mal. Mas quem é ele? Satanás. A Bíblia lhes dá muitos cognomes. Abaddon, Apolion, Diabo, antiga serpente, dragão, enfim, ele recebe muitos nomes, mas ele não é o mal que tange a sua identidade existencial. Então, o primeiro ponto, deve-se deixar muito bem claro isso. Nos compêndios de filosofia, nos compêndios de teologia, nos compêndios de sociologia, nos compêndios de antropologia e de todas as ciências humanas pertinentes, nós não podemos encontrar, em hipótese alguma, um ser, um personagem, cujo nome chama-se de mal. Então, o primeiro ponto de partida, o mal não é um ser, o mal não é uma existência, o mal não é uma entidade, o mal não é um personagem real. Então, o que é o mal? Vamos para o segundo ponto. Sabemos o que descobrimos agora o que o mal não é. Agora o que é o mal? O mal, ele é um advérbio de modo, falando no campo gramatical, no campo da linguística, é um advérbio de modo que especifica a maneira como as pessoas agem. Por exemplo, eu vou tentar ser bem simplício na minha fala. Por exemplo, o pastor Joselildo Silva de Lacerda, ele me dá um tapa, e bem merecido porque eu atrasei na live. Bem merecido esse tapa. Mas ele me dá um tapa. O que é que ele me deu? Um tapa. Mas
ele me deu um mal? Não, ele me deu um tapa. Esse tapa foi mal? Sim, foi mal. Foi uma coisa má. Então, significa dizer que o pastor Joséilton Silva de Lacerda agiu de modo mal. E o advérbio de modo que se dá para esse tapa é de mal. Mas ele não me deu um mal, ele me deu um tapa que eu chamo de mal. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o mal é algo abstrato. O mal não tem vida em si. O mal não existe por si só. O mal precisa que alguém o pratique para que ele venha à existência. Se ninguém praticar o mal não existirá. E se ninguém praticar o mal e o mal não existirá, logo o mal não é uma existência própria. O mal é o resultado de ações não boas, praticadas por seres que pensam, praticadas por seres que raciocinam e agem de forma má. Então, aqui nós temos a primeira identificação. O primeiro problema, identificamos o mal. O que é o mal? O mal são resultados de ações de pessoas que pensam. Agora, a pergunta é, por que o mal existe? Já sabemos que o mal não é uma entidade, que o mal não é um ser. Já sabemos que o mal é resultado das ações praticadas por seres pensantes. Só para reforçar a minha definição de mal, uma surra daquelas que a deixa semi-morta, ou que a deixa de morta. Isto que ele fez, esta sua ação, foi uma ação boa? Não, foi uma ação má. Isto é um mal. Mas o que ele deu à sua mulher, o que ele lhe fez, ele lhe deu uma surra. A surra tem nome. Agora, o modo e o tratamento que se dá essa surra é de algo mal. Então, o mal não existe. O mal são ações praticadas por seres humanos. Ok? Agora, vamos para a segunda questão. Se já identificamos o que é o mal, por que o mal existe? E é tão simples essa resposta que nós a encontramos nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Nós as encontramos nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que quando Deus fez os céus, quando Deus fez a terra, quando Deus fez os seres viventes, os animais aquáticos, quadrúpedes, répteis, as aves, quando Deus fez o homem, quando Deus fez o ser humano, a Bíblia diz que Deus olhou para o que viu, e atente bem para isso, senhores. E Deus viu que era muito bom. Muito bom. Eu quero pegar aqui com você esse advérbio de intensidade, o advérbio ruim. Se uma coisa é muito boa, essa coisa é mais que boa. Então, se esta coisa é mais que boa, por ser muito boa, está dizendo que existe uma intensidade de bondade nesta coisa. Mas não que esta coisa seja boa em essência. Quando o escritor sagrado de Eclesiastes diz que Deus fez tudo perfeito ao seu tempo, esta perfeição que Deus empregou nas coisas criadas não é uma perfeição essencial. Nada é perfeito em essência, nada é bom em essência. E por que não pode ser? Porque só Deus é essencial em todas as coisas. Só Deus preenche em si, de si e por si todas as essências das coisas. Então, somente Deus é bom em essência. E se só Deus é bom em essência, todas as coisas boas que existirem depois de Deus, elas são boas relativamente, mas elas não podem ser boas em essência como Deus é bom. Por quê? Primeiro ponto, Deus é bom em essência por quê? Porque a bondade existe nele, porque ele não foi criado. Então, tudo que existe em Deus
é de Deus, em Deus, por Deus e para Deus. Já a coisa boa que Deus criou não é boa em essência, por quê? Porque é algo derivado, deriva-se da bondade de Deus, não é uma coisa autônoma, não é uma coisa autoexistente. Então, senhores, quando a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom o que ele criou, Deus está dizendo, era muito bom, mas não era bom em essência. E por que não era bom em essência? Porque essencialmente bom, só Deus, só Ele. Assim sendo, a partir do primeiro momento que Deus criou a primeira existência, quando Deus criou o primeiro ser pensante, quando Deus criou o primeiro ser racional, e esse ser, Deus o criou bom. Ali estava um ser criado bom, mas relativamente bom. Por quê? Porque se esse ser fosse bom, em essência, ele nunca poderia se tornar mal. Assim como Deus é bom em essência, Deus nunca pode se tornar mal. Portanto, só Deus é bom em essência, e o primeiro ser por ele criado é bom, mas é relativamente bom, isto é, bom, mas propenso ao mal. Por quê? Porque não é bom em essência. Ok. Então, por que o mal existe? A gente já responde aqui a primeira pergunta. O mal existe porque Deus criou alguma coisa depois dele e esta coisa pensa. E se pensa, tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. E como ela, que tem capacidade de discernir entre o bem e o mal, não é boa em essência, porque ela não é Deus, mas é uma coisa criada por Deus, então essa coisa é vulnerável ao mal. Então, primeira resposta que se dá para a criação do mal é: o mal existe porque Deus criou seres pensantes. E embora Deus tendo criado seres pensantes bons, esses seres pensantes não eram bons em essência, pois bondade em essência só existe em Deus. Então aqui nós já descobrimos o que é o mal. Primeiro, o que é o mal? O mal são ações de seres, são resultados das ações de seres que pensam. Isso é o mal. Por que o mal existe? Porque Deus criou seres que pensam. E seres que pensam não podem ser essencialmente bons, portanto, são vulneráveis a praticar coisas que nós chamamos de mal. Então, a primeira pergunta é: por que o mal existe? O mal existe porque Deus criou seres pensantes. Respondeu maravilhosamente correto, certo, né? É até quem sou eu para questionar, né? Mas a segunda pergunta, ministro, a segunda pergunta é qual a influência da tecnologia no agir do mal? Que culpa tem a tecnologia? Nenhuma. Já começo respondendo aqui, nenhuma. Eu vou ser sucinto na minha resposta e vou te explicar o porquê, para que você possa, então, fazer mais perguntas, para que não ultrapassemos o tempo. Veja bem, a tecnologia não tem nenhuma influência na maldade do homem. Por quê? Porque a tecnologia, ela é dependente do homem. Se o homem não apertar o botão, se o homem não criar a máquina, se o homem não programar o computador, se o homem não acessar as funções, aquela tecnologia por si só não vai fazer nada. Então, a maldade, pastor Joséilton Silva de Lacerda, está dentro do homem, está no homem, está no ser humano. A tecnologia, na verdade, ela é uma ciência de Deus. O apóstolo Paulo vem dizer em Colossenses 3 que em Cristo estão ocultos todos os segredos da ciência. Veja bem, eu estou usando a tecnologia e o senhor também a usa neste momento. E nós a estamos usando para o bem, mas podemos usá-la para o mal. Mas a culpa é de quem? Eu vou dar um exemplo aqui claro para ver se eu conseguir responder. Eu tenho uma faca peixeira. Uma faca peixeira é um objeto boníssimo. Ela serve para eu cortar a verdura, ela serve para eu cortar o peixe, para eu preparar a carne, ela serve para N funções.
mas eu posso fazer desse objeto bom uma arma branca, como é tecnicamente categorizada ou nomenclaturada pelos juristas ou pela criminalística. Quando eu pego esta faca e golpeio alguém com ela e o levo a óbito, o mal está na faca? Não, o mal está em mim. Quando eu pego essa faca e a uso para as utilidades domésticas, o bem está na faca? Não, o bem está em mim. Então, assim a tecnologia. Na verdade, a tecnologia é uma bênção de Deus. O mal está no homem que dela faz mau uso. Amém. Maravilha, maravilha. Não poderia ser diferente, né? Seria uma incoerência dizer que faltou algo a ser explanado aí. Mas a terceira pergunta que eu gostaria de fazer, pastor Ferreira, sim, é o seguinte: a pandemia é um mal natural ou são consequência dos homens? Na sua opinião? Ok. Pastor José Silva da Serra, nós tivemos N pandemias em toda a história da humanidade. Tivemos a gripe dos frangos, que é a H1N1, tivemos a bubônica, tivemos muitas pandemias. O que acontece? Eu vou responder isso de forma geral, em linhas gerais. Porque respondendo em linhas gerais, eu consigo deixar as pernas soltas para os irmãos tomarem suas conclusões. Por quê? Porque para falar especificamente desta pandemia do coronavírus que produz a Covid-19, o corona é o vírus e a Covid é a doença, é a enfermidade, a Covid-19, muita coisa precisa ainda ser investigada. Se essa pandemia surgiu de forma laboratorial, se é uma pandemia, um vírus criminoso, que eu acredito que sim, que seja, e se o for, é, portanto, uma causa humana, ou resultado de ações humanas. Mas, para deixar claro aos irmãos de forma geral, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5 de sua epístola, ele diz que toda a criação geme, e nós também gememos, nós que temos as primícias do Espírito. O que acontece? O universo criado é um universo com princípio, meio e fim. Aquilo que tem princípio, meio e fim está vulnerável às leis da física. Isto é, tudo que tem começo está no campo físico da existência e, portanto, é vulnerável aos processos físicos. E, dentre um destes processos físicos inevitáveis, nós temos a entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. O que é a entropia? A cabeça do pastor Joséilton Silva de Lacerda está faltando uns cabelinhos aqui na frente, ó, na fronte. A barriguinha do pastor José Ferreira está perdendo elasticidade, está crescendo. Quando isso acontece é porque eu estou perdendo energia, o tecido está perdendo energia. As forças capilares, os organismos capilares estão perdendo energia. Os pneus dos nossos carros envelhecem, ficam carecas, porque estão perdendo energia. Isso é uma lei da física chamada de entropia, onde o organizado parte para o desorganizado dentro de um sistema que tem começo, meio e fim. Então, primeiro, é um problema natural da física existencial do nosso universo, todo tipo de degeneração, todo tipo de males degenerativos, de males entrópicos. Terceira resposta. Primeiro, criminal pelo homem. Segunda, um processo natural da entropia por sermos seres que habitamos um espaço físico com início, meio e fim. E terceiro ponto, o pecado também. O pecado escravizou a humanidade e levou-a
a vulnerabilidade de todos os males. Portanto, atribui-se a processos engendrados em laboratório, atribui-se a processos físicos e atribui-se também à causa do pecado. Agora, o melhor de tudo, e eu encerro aqui minha resposta a esta pergunta, é que nós cristãos não precisamos temer. Temos que ter os nossos cuidados, temos que nos prevenir e exercer com todo o processo de higienização. Sim, devemos fazer isso, mas nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que guarda a igreja. A igreja não precisa ficar apavorada com pandemia, porque só vai morrer aquele que Deus quer que morra. Mas, pastor, vai morrer pastores? Temos pastores partindo para a eternidade. Uma grande cantora, uma grande mulher de Deus, Fabiana Anastácio, agora, se não me falha a memória, um grande instrumento de Deus na terra, estão partindo. Mas porque Deus o quis. Porque Deus o quis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, quando Satanás tentou Deus para destruir Jó, Deus disse a Satanás: toca na saúde dele, toca tudo que ele tem, mas não toque na sua vida. Isto é, o poder da vida e da morte está nas mãos do nosso Deus. E se ele quiser, eu vou pegar coronavírus, tu vais pegar coronavírus, mas não morreremos de coronavírus, porque ele tem a chave da morte. E sempre teve. Deus está no controle de tudo, portanto, igreja do Deus vivo, a nossa vida, disse Paulo, está escondida com Cristo em Deus. Só passaremos desta para a melhor, como dizem, se Deus assim o quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ferreira, nós estamos extrapolando o tempo aí, mas hoje vai ser uma live de tempo prolongado, duplicado, né? Eu perguntaria o seguinte: já que nós estamos falando do mal, quem fala do mal fala do diabo, estamos falando de Deus, quem fala de Deus está falando do bem, mas eu pergunto o seguinte: as catástrofes natural é o que Deus o que o Deus ou o diabo tem, o que Deus ou o diabo tem a ver com isso? As catástrofes natural. Processo entrópico. Processo entrópico é o que eu acabei de falar para ti. Se você chegar a todos os cientistas responsáveis pelas devidas áreas das catástrofes naturais, você vai ver que eles têm uma explicação para aquilo. Existe uma explicação para o tsunami, por que acontece o tsunami. Existe uma explicação para o maremoto, por que acontece o maremoto. Existe uma explicação para um furacão. Nós temos o caso do El Niño. O El Niño, que é famoso, todo mundo já conhece, está sempre repetindo o seu ciclo. Então, isso são processos naturais. Agora, estes processos naturais estão debaixo do poder de Deus. Deus só permite que os mesmos aconteçam para duas coisas. Primeira, para corrigir o homem do pecado. E segunda, para punir o homem que não aceita a correção. Mas são processos entrópicos, como eu falei, é a lei da física, é a entropia. São processos naturais. Processos naturais estes, regidos pelo arquiteto maior do universo, que é o nosso Deus. Então, não posso atribuir a Satanás um maremoto, um vulcão, um tufão, aliás, um furacão, um ciclone, um terremoto, ou coisa do gênero. A geologia tem explicações para isso. Maravilha, maravilha. Você vê a sentença final do juízo de Deus como um mal de Deus ou consequência? Ok. E aí vem... Você entrou numa pergunta, isso é pergunta discutida nos seminários, pastor Zildo. Isso é uma pergunta teológica que até hoje, Calbar, Deus, a liberdade e o mal, Platinga, Alvin Platinga, Bart Ehrman,
e muitos outros nomes da teologia mundial, até hoje, essa punição final de Deus, esse juízo final de Deus sobre o homem, é um assunto discutido em seminários. E eu lido com isso constantemente, com os meus alunos e com colegas professores também. Veja bem, eu chamo isto de princípio social. O que é princípio social? Quando Deus falou para Adão, se tu comeres da árvore do bem e do mal, tu morrerás. Morrerás. A morte ali é espiritual, claro, não está falando de morte física, mas não é esse o contexto. Não vamos entrar neste particular agora. Mas quando Deus diz, certamente morrerás, Deus está instituindo ali leis sociais. Quais leis sociais? Aquelas leis dos direitos iguais, nos quais o meu termina onde o teu começa, e o teu começa onde o meu termina, e o meu começa onde o teu termina. O que é isso? Se você pratica este mal a fulano, então você será punido por ele, por este mal que você cometeu. Então, o juízo de Deus é uma sentença social, de princípio social de Deus para a humanidade. E princípio este eterno, diga-se de passagem. Então, o mal que se colhe no juízo é um resultado da punição social das ações praticadas pelos homens da terra. É tanto que João disse que, o apóstolo João diz que Jesus falando através do anjo na revelação apocalíptica de João, capítulo 22, eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, é um princípio social de Deus que pune as pessoas como resultado de suas ações. Amém. Então, a sentença final, porque eu perguntei dessa forma por causa da indagação de muitas pessoas que diz se Deus é um amor, por que ele criou o inferno para criar tormento eterno para as pessoas? Isso que vê. Então, se você vê a sentença final do juízo de Deus como mal de Deus, né? Na verdade, não é um mal de Deus, porque o homem poderia ter a sua livre escolha, né? É uma consequência das escolhas do homem. Isso aí foi o que você respondeu mesmo, né? Pois bem, pastor José Ferreira, a próxima é o seguinte: e o grande desastre do esfriamento espiritual nas igrejas são atribuídos a quê? Certo. Se você não quiser responder, não, respondo com o maior prazer. Sim, pode ficar à vontade, todos os irmãos quiserem perguntar. Só você pode limitar o tempo. Chegou o tempo e acabou. Mas as perguntas, com certeza, elas serão respondidas. Veja bem, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias nós teríamos homens amantes de si mesmos. Ele fala isso a Timóteo e fala também a Tito. João diz que muitos se apostatariam da fé. Pedro diz que homens cujo Deus é o ventre, o seu ventre é a sua divindade, isto é, o ser humano, ele tende a ser egoísta, ele tende a pensar em si. E quando essas provações, quer naturais, quer consequências de ações dos homens, como esta pandemia, que pode ser um processo natural ou não, quando estas tribulações nos acometem, o nosso egoísmo, isso é próprio de nós, o nosso egoísmo nos leva a pensar em nós. E no momento em que pensamos em nosso conforto, em nosso bem-estar, e estas coisas nos atribulam, nós nos esquecemos de uma premissa de Cristo para se ter uma vida fervorosa no Espírito. Qual é a premissa? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então,
O avivamento é um avivamento conduzido pela cruz. Um avivamento é um avivamento produzido pela cruz. E muitos, por terem o seu ventre como seu Deus, por serem amantes de si mesmos e por pensarem só em si, quando a cruz lhes acometem, eles então não negam a si mesmos, mas negam a cruz e entram na frieza espiritual e na morbidão da alma, digamos assim. Então, resumindo, é o egoísmo do homem. Maravilha, maravilha. Pastor Ferreira, é o qual eu chamo de meu rabi, meu mestre. Embora você atribua... O que me ensinaste? Eu ensinei você a usar a mamadeira. Depois você tomou de conta do leme. Veja só. Não, mestre. A próxima pergunta é o seguinte: se ser crente desigrejado, cumpre o papel de cristão perante Deus? Ser crente desigrejado não. O papel de ser cristão perante Deus? Qual é a interpretação para Mateus 18 e 20? Não cumpre. Veja bem, pastor José de Silva de Lacerda, vamos primeiro saber a origem dessa doutrina dos desigrejados. Os desigrejados têm parte em movimentos neo-ortodoxos que surgiram em meados do século passado e que estende-se a este nosso século. Qual a filosofia do desigrejado? A filosofia do desigrejado é a seguinte: a igreja não é o templo sou eu sou a igreja. Então, onde eu estiver, ali está a igreja, porque a igreja sou eu, a igreja não é o templo. Até então, esse desigrejado está certo. A igreja não é o templo. A igreja não é o edifício civil construído de tijolos, cal e cimento. Não. Mas o que eles esquecem é que a própria palavra igreja, eclesia, significa assembleia. Assembleia. A igreja não é o templo em si, mas a igreja é a assembleia. A igreja é a reunião. E para tanto, meu reverendo, o escritor aos Hebreus, que eu particularmente acredito que é Paulo, não quero entrar também nesse particular agora, os defensores de Apolo, os defensores de Lucas e os defensores de Barnabé, fiquem tranquilos, que eu não vou defender aqui quem escreveu a Epístola aos Hebreus, mas eu acredito que Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus e ele diz no capítulo 10, verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E o termo usado ali para congregação é um termo que denota assembleia, reunião. Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 53, que aquele que não come da minha carne e aquele que não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Comer a carne e beber o sangue ali, Paulo diz que todas as vezes que vos reunirdes no lugar, é para comer a ceia do Senhor, isto é, o pão e a ceia, o pão e o vinho, que são os elementos da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, são elementos efetuados em assembleia, são elementos realizados em assembleia. E uma coisa ainda mais agravante é que Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 17, e eu vou chegar no versículo 18 que você quer tratar. Jesus diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Quando o texto diz repreende entre ti e ele só, eu vou trabalhar aqui Mateus 16 e Mateus 18. Vou trabalhar esses dois capítulos de forma entretecida, entrelaçada. Então, quando ele vai entre ti e ele só, se ele te ouvir, tu ganhaste ao teu irmão.
Se não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. Se não ouvir as 2 testemunhas, leva-o à igreja, ou seja, leva-o à assembleia, leva-o à reunião. E se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quando Jesus diz isso, Jesus está instituindo o princípio da comunhão interpessoal. Então, para que eu seja igreja, igreja sou eu, igreja não é o templo. Mas eu preciso dessa comunhão interpessoal. Eu preciso de ser subvisionado. Eu preciso que os meus pecados sejam corrigidos, não apenas por Deus. Eu seja orientado não apenas por Deus, mas eu seja orientado por meu irmão, se eu pecar contra ele, que eu seja orientado por meu irmão na presença de 2 testemunhas, que eu seja orientado por meu irmão na presença da igreja. E se eu não submeter-me a isso, a igreja pode considerar-me como gentil e publicano. Assim sendo, é completamente antibíblico, anticristão, antiteológico, e não passa de uma heresia essa ideia de que o desigrejado é a igreja. Por sinal, eu preguei em uma festividade há alguns anos atrás, aqui no Templo 7, em Brasília, em uma das Assembleias de Deus em Planaltina, pastor, vice-presidente da convenção da CEADIF, pastor Laerte, e o meu tema foi: só sou igreja estando na igreja. Portanto, eis aí as razões pelas quais o desigrejado não tem autenticidade cristã. Amém. Quero deixar uma saudação aí agora para Maria Aparecida Silva, aí em Brasília, que acaba de se conectar conosco. Deixo uma saudação para Maria Aparecida Silva, que acaba de se conectar aí em Brasília. Deus abençoe. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Olha só, pastor José Ferreira. A necessidade de se congregar está evidente, né, na sua fala, na sua explicação, que não há como, né, não, de se congregar, não, de não ser um desigrejado, né, mas agora chegou realmente a segunda parte do tema de hoje, né? Qual é a necessidade de se congregar? Faça aí, se possível, pelo Espírito Santo, uma mistura homogênea. Ou digamos assim, certo. Faça aí uma união como a união de Cristo, Espírito Santo e Deus entre os membros da igreja. Qual a necessidade de se congregar? Pastor José de Silva de Lacerda, o senhor tratou a questão do relacionamento interpessoal entre as 3 pessoas da Trindade e este transferido e transposto como modelo para a igreja. E é um fato. No entanto, o que mais eu acho que na igreja me chama a atenção é uma fusão, não é isso? Sim, exatamente. É a fusão entre Cristo, o Espírito de Cristo, o homem, a comunidade ali, de forma homogênea mesmo, como você falou. Porque para que se fosse heterogênea, aí seria o desegrejado, que seria uma outra forma de existência. Mas veja bem, mestre Zil, o que eu vejo, de fato e de verdade, é que nessas palavras de Jesus, no texto de Mateus, no texto que você citou, Jesus ali ele é muito claro. Quando Jesus disse, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se não te ouvir, leva contigo um outro irmão. Se não te ouvir, leva-o à presença da igreja. O que é que nós temos por trás disso aí? Nós temos por trás disso aí Deus, Jesus, dizendo o seguinte: esse irmão que pecou, ele precisa dar esclarecimentos a ti, ele precisa dar esclarecimentos
a ti na presença de testemunha, e ele precisa dar esclarecimentos a ti perante a igreja. E se ele não o fizer, a igreja pode considerá-lo como gentil publicano. Ou seja, Jesus está aí de forma contundente, clara, reveladora, categórica, instituindo um cristianismo que necessariamente se é cristianismo quando está ligado ao corpo organizacional da igreja. Isto é, a igreja é organismo vivo, como igreja espiritual, eu, você, todos nós o somos de forma individual, sim. Mas a igreja também é organização quanto à entidade existencial. Por quê? A Bíblia diz que nós fomos edificados, que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Eu sou a pedra. Sobre esta pedra, tu és Pedro. Eu sou a pedra, sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Mas a mesma Bíblia diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aí fica a pergunta: edificados sobre o fundamento de Cristo ou sobre o fundamento dos apóstolos? Aqui nós temos, pastor José do Silva de Lacerda, a igreja organismo e a igreja organização. A igreja organismo, que é a igreja espiritual, que é aquele crente individual ligado a Cristo pelo Espírito, o fundamento dele é Cristo. Agora, a igreja organização, que é aquela igreja visível, aquela igreja física, aquela igreja instituição, aquela igreja organização civil, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a supervisão dos apóstolos, sobre a supervisão dos ensinos dos apóstolos. E, se eu não sou igreja organização, isto é, edificada sobre os apóstolos, eu não posso ser igreja organismo, porque Jesus disse, se não ouvir a igreja, a organização, pode considerar como gentil e publicano. Por quê? Porque tudo que ligardes na terra já terá sido ligado no céu. Ou seja, pode desligar o cara porque aquele já foi desligado faz tempo. Então não pode existir uma igreja espiritual se não existir uma igreja física, se não existir uma igreja organização. Eu acredito que essa seja respondeu a premissa principal de Jesus. Respondeu não só a minha pergunta, como também a pergunta dos internautas aí que postaram aí, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta aí, pastor José Ferreira. Para nós chegarmos já ao final com mais duas colocações, né? Eu pergunto o seguinte: acredita que pós-pandemia teremos que desenvolver uma nova meta de evangelismo para atrair os fiéis aos templos? Será que será necessário? Pastor José do Silva de Lacerda, nós, quando instruímos os nossos alunos sobre missões transculturais, sobre missões mundiais e missões que transpõem as fronteiras culturais, nós ensinamos-lhes que o elemento essencial do Evangelho, que é a pregação do Cristo salvífico, a pregação da graça salvífica, ela é universal. No entanto, doutrinas e modismos culturais, costumes étnicos, eles são transcendentes, ou melhor, intranscendentes. Eles não transcendem os campos da cultura. Eles são regionalizados, eles são localizados, eles são situados e demografados em suas etnias e em seus povos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de conformidade com a cultura, você vai agir para poder veicular o meio de levar o evangelho às pessoas. Isso em missões transculturais. Interessante é que essas missões transculturais, elas também são nacionais, além de internacionais. Imagine, se eu chego na Paraíba, para você ter uma ideia, e falo, olha, menino,
Se você me fizer algo errado, eu sou o pai do menino. Eu vou te dar uma peia, rapaz. Você vai para peia. Então, eu estou falando que vou dar uma surra no menino. Eu estou falando aqui no Brasil. Mas se você vai para o Recife e diz, olha, você vai entrar na peia, ali já é algo levado para o campo da sexualidade. Observe, uma palavra em um mesmo país, em 2 estados vizinhos, mas com sentidos completamente diferentes. Então, eu tenho que instruir o missionário a se portar de conformidade com o ritmo cultural e social da região para a qual ele vai fazer missões. Eu acredito que, pós-pandemia, o Brasil sofrerá uma aculturação diferente. O Brasil, não, o mundo será sofrerá uma aculturização, será aculturado, passará por uma nova cultura. E nós, concluindo, eu acredito. E nós precisamos nos adequar. Eu acredito, inclusive eu vou responder a pergunta do pastor Efraim agora, que ele falou aí, vou colocar na tela, simplesmente simplificando, né? Ele colocou aí, porque o pastor não responde a minha pergunta. Pastor Efraim, a gente está em uma entrevista com uma lista de perguntas pré-programadas e nós estamos com apenas mais uma pergunta para concluir, pois já temos mais de 1h30 de live, certo? Então, não dá para a gente se estender no tema no momento. Né? Eu peço desculpa, pastor Efraim, mas eu vou te convidar aí para a gente dividir a tela qualquer dia desse aí, com mais alguma pessoa conhecida seu aí, para a gente tirar um tempo aí para esclarecer algumas dúvidas, né? Eu quero que você me esclareça algumas coisas interessantes, né? Que você, da forma como você pensa, né? Inclusive, né, eu estou orando por você pelo aquele projeto que você está realizando lá na África, construindo templos, igrejas lá para os irmãos africanos ali tão carentes e abençoados se congregarem, né, para compartilhar, né, as suas necessidades, os seus avivamentos, as suas orações, os testemunhos, e assim foi. Pastor Efraim, um grande abraço, eu tenho uma forte admiração por você, Deus te ama, e eu também, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao pastor Ferreira, nós temos a última pergunta, pastor Ferreira, depois a gente pode fazer algumas conclusões, né? Que diz o seguinte: como deve ficar as atividades das igrejas nas redes sociais pós-pandemia, né? Eu acho, o que eu quis perguntar para o pastor Ferreira, foi sobre, na pergunta anterior, acredito que pós-pandemia teremos que desenvolver uma nova meta de evangelismo para atrair os fiéis às igrejas, né? A pandemia, a igreja já estava envolvida nas redes sociais, porém, ao iniciar a pandemia, a igreja se envolveu totalmente nas redes sociais, né? A igreja se envolveu totalmente nas redes sociais. A pandemia passando, as igrejas vão reduzir as suas atividades nas redes sociais. E a pergunta foi a seguinte: como devem ficar as atividades nas redes sociais pós-pandemia? Qual seria a sua visão com relação a esse trabalho? Eu, por exemplo, eu acho que a igreja vai ter que continuar tanto no templo fisicamente, presencialmente, quanto nas redes sociais. O que o senhor faria para nós? Pastor José Silva de Lacerda, a igreja precisa entender que ela saiu da idade das trevas, e ela saiu das cavernas e das montanhas, das perseguições do período negro, que vai de 300 a 1200 depois de Cristo. A igreja saiu das cavernas. A igreja precisa entender isso. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar teologia, eu era criticado, eu era perseguido, eu era telegia, eu era telólogo, eu era uma porção de coisa que não presta. E a igreja ensinou muito contra isso. Nós perdemos o rádio, nós perdemos a televisão,
E agora, nós perdemos também as redes sociais. Então, a igreja tem que se adequar à evolução tecnológica. E, com certeza, ela deve se adequar e manter seus cursos online, manter esse veículo de transmissão abrangente, que é a internet, que são as redes sociais. A igreja precisa, sim, passar por uma nova adequação. É uma nova aculturação cultural, diria eu. Concordo plenamente, meu mestre, concordo plenamente. Né? Não podemos fugir dessa visão, né? Porque nós vivemos, como diz aí, a tecnologia. Eu até fiz uma pergunta para você, foi a pergunta de número 2, né? Qual a influência da tecnologia no agir do mal, né? Então, essa mesma influência, que é o contrário, o mal que influencia através da tecnologia, então a igreja terá que também ter seu espaço, né, para atuar usando a tecnologia, como meio falou a nossa irmã Cleane aí agora há pouco, né, a irmã Cleane falou que é uma arma para evangelizar. É verdade, irmã Cleane, é verdade, eu estou vendo aqui, está aparecendo na tela. Então é isso, pastor José de Silva da Serra. A gente precisa acordar, a igreja precisa acordar. Pois é, pastor Efraim, minha desculpa por alguma coisa aí, eu tenho um grande respeito por você, volto a falar contigo. Né? Está enganado, não sou eu, não é você, mas você é um grande cooperador para que essa obra se realize. Estamos orando, Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Pastor José, aproveita aí para deixar uma saudação. Aproveita aí para deixar uma saudação para esse grande homem de Deus aí, Maximiliano da Silva Ribeiro. Aleluia, estamos antenados. Amém. Deus te abençoe, varão. Qualquer dia aí nós estamos dividindo a telinha aí. Eu quero ver a gaita, o fole, o violino, o acordeon e o teclado aí na telinha, viu? Um grande abraço, Deus abençoe. Pastor Ferreira, por favor, lhe interrompi aí. Pastor José de Silva da Serra, eu não sei qual a pergunta do pastor Efraim, eu não vi aí, mas se ele quiser perguntar e se o senhor achar por bem, eu posso respondê-la. Eu vou colocar na tela, porque vou colocar na tela. Olha só, em duas fases. Primeiro, pastor Efraim, se o senhor estiver online, dê um amém aí para a gente saber se o senhor ainda está conectado. Ô, meu irmão, eu estou vendo. A pergunta é a seguinte: instituição, igreja faz parte da edificação dos apóstolos. E onde está escrito? Ô, meu amado Efraim Barros, vou mostrar para o senhor agora na Escritura Sagrada, meu querido. Eu vou responder a ele, vou responder na Bíblia. Tá? É boa a pergunta do amado Efraim. A gente vê que ele talvez seja novo na fé. Não, na verdade, pastor, é bem provável. É pastor, Ferreira, é missionário. Faz uma missão na África. É pastor? Então desculpe. Então, lá na África a gente sabe das dificuldades que se tem para ter acesso à leitura da Bíblia. Mas o senhor amado pode abrir para mim aí Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Eu vou repetir a pergunta. Me desculpe, meu pastor Efraim. Eu pensei que o amado fosse um novo converso, um noviço na fé. Me perdoe, tá? Mas onde está escrito na Bíblia que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos? Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 20, diz assim, eu vou ler o verso 19, o 20 e o 21, para ficar melhor. Os textos dizem assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Então, nós temos aqui a igreja edificada
sobre o fundamento que é Cristo e sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios, capítulo 2, versículo 20, amado pastor Efraim. Acredito que esteja respondida a pergunta do amado, né? A paz do Senhor. Não entendi o de que a irmã Cleane está falando aí sobre mim. Mas Deus abençoe a todos. Pastor Ferreira, precisamos concluir, né? Nós temos 1h40 de live, 30 minutos de atraso, 30 minutos pesado para o pessoal assistir a live, porque foi de atraso, né? Mas agradeço desde já, meu mestre, por estar conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quer fazer alguma colocação final aí? Fique à vontade, pode falar aí, incluindo aí a última frase do pastor Efraim. Pastor Efraim, te amo, meu irmão. Vamos dividir a tela qualquer dia novamente, viu? Foi ótimo naquele dia. Deus abençoe grandemente. Amém, meu pastor Joséilton Silva de Lacerda. Eu quero agradecer aqui ao senhor. Como eu falo, irmãos amados, vocês que nos assistem, orem por este homem. Hoje, pela bondade de Jesus Cristo, Deus me deu honra no ministério, honra no meu ofício, que é teologizar, lecionar, atuo como professor. Quero deixar aqui um abraço ao pastor, diretor Paulo de Carvalho, diretor da Master, Centro Educacional Especializado Master em Planaltina, Distrito Federal, onde leciono, aos professores, companheiros ali, meus companheiros docentes, ali naquele corpo docente daquela instituição. E acredito que está respondido aí ao nosso amado irmão Efraim. Agradecimento à irmã Cleana também, que Jesus a curou de uma forma milagrosa. Eu lembro que quando estive pregando aí em um congresso, e ela em uma fase difícil de sua saúde, Jesus a curou. Deus abençoe a irmã Cleana, seu esposo, homem de Deus, meu amigo. Quero deixar um abraço também aqui, pastorzinho, da mulher mais linda do planeta Terra, a minha pretinha, ao meu amor, Maria José Pereira Braz. O nome dela não aparece aqui, mas que Deus abençoe grandemente a vida da minha pretinha, minha esposa. Ela é parte estrutural e fundamental também do meu ministério e da minha vida. Meu agradecimento a todos vocês que nos ouvem. Pastor Joséilton Silva da Serra, foi uma honra. E sempre que puder e que o senhor quiser, eu estou à disposição. E esse estilo de perguntas é muito bom, porque tira dúvida dos irmãos. E eu vou falar... Pastor, eu quero aproveitar, não lhe atrapalhando, para justificar uma coisa. O pastor que eu estou falando aí não é o pastor Efraim, não é o pastor... É um Efraim, mas é Efraim bairro, eu me confundi. O pastor Efraim é Efraim Oliveira. Houve uma confusão aí, meu Deus do céu, por que você não se justificou, amado? Que não era Efraim que faz missão em África, lá em Moçambique. Deus te abençoe mesmo assim, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Agradecemos aí a presença de Klaus Soares, né, que está entrando agora no finalzinho. Deus abençoe grandemente. Né, ela está dizendo aí, irmão Dedé, prazer em revê-lo. Claudiana de Geraldo Dedé. Deus abençoe. Irmãozinho de uma bênção. Deus abençoe. Uma bênção nas mãos do Senhor. Professora da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Deus abençoe. Né? Deus abençoe aí o nosso irmão José Nunes, né, que sempre está conosco nas lives. Né? Os crentes hoje são as pedras vivas e Cristo é a pedra principal, verdade, a pedra principal da esquina. Né? A irmã Cleane, Deus abençoe. Traz o esposo aí, o irmão, fugiu da memória, o seu esposo aí para estar conosco aí, Daniel Aragão, né? Efraim, Deus abençoe. Maximiliano, graça e paz seja contigo. A irmã Neta, minha esposa, também está aí conosco, né? Compartilhando, acompanhando, creio que dando umas risadas. Deus te abençoe. E aqui lá uns glórias, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu estou procurando aqui uma pessoa que eu vi conectado conosco, já falei, Efraim. Laércio Silva, né? O diácono Laércio, né? Meu mano 2 vezes. Mano,
Um abraço a ele, mano de sangue, mano espiritual. Deus abençoe. Está comigo. Homem de Deus. Está somando forças comigo lá na nossa igreja, aí no templo, Deus é fiel. Irmã Maria José Pereira Braz, a esposa do Ferreira, a sua neguinha. Agora apareceu a mulher mais linda desse planeta, pastorzinho. Um abraço aí para Jackson, para Jampile e para o Ferreira Meu Filho. amor. Ferreira Filho. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, né? Procurando aqui mais uma pessoa que eu vi passar. Eu acho que vamos encerrar, tá bom? Já tomamos tempo demais. Deus abençoe a todos, graça e paz. Zileida Mamed, né? Graça e paz, Deus abençoe grandemente. O diácono Wagner, doutor Ricardo Wagner, ali em João Pessoa, né? Deus abençoe, divide o tempo. Meu advogado é o doutor Ricardo. Deus abençoe grandemente. Né? Tem mais algumas pessoas aí que estão conosco, mas nós vamos encerrar. Luana Alves, graça e paz, Deus abençoe. Deus abençoe. Sejam todos, Luzimarque, né? Luzimarque Soares esteve conosco aí, logo se identificando no começo, deixando uma mensagem. Pastor Deilton Monteiro, nosso pastor presidente, graça e paz. Eu creio que nem está mais, pois é um homem muito ocupado, cheio de atividades, né? Deus abençoe ele e sua família. Edilene Souza, Lidiane Souza, né? Muito obrigado por estar conosco. Lidiane, Deus te abençoe, mulher de Deus. A esposa do pastor Deilton aí, a missionária Josélia Monteiro da Silva, Deus abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Né? Maria José Agostinho esteve conosco, graça e paz. Bom, irmão, estamos finalizando. Pastor Ferreira, meu abraço aí, um cheiro do coração. Ego agaposse ectes cardiasmu antropos tuteu. Eu te amo de todo o meu coração, homem de Deus, Filósmo, meu amigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.